finalizar essa saga, essa trilogia, chegamos em 1990. Antes de ontem tivemos o documentário de 1988. Ontem, 1989, o ápice de todo esse duelo entre Senna e Prost, e que respinga diretamente na história da temporada de hoje, 1990. Respinga pois alguns acontecimentos só seriam resolvidos antes da temporada começar, e foi o desfecho de toda essa batalha e também um tira-teima, já que em 88 deu Senna e em 89 deu Prost. Dessa vez o francês na Ferrari, o brasileiro na McLaren, equipes opostas, e podem ficar tranquilos, não vão faltar polêmicas. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um documentário do Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicholas e vamos com a parte final da trilogia Senna vs Prost. Antes de tudo, temos que recapitular acontecimentos de 89 e o desfecho deles. Bem, o ano terminou com uma polêmica gigantesca. Alain Prost jogou o carro em cima de Ayrton Senna em Suzuka. O francês ficou fora, mas o brasileiro seguiu. Senna venceu aquela corrida, mas por ter usado a área de escape para voltar a manobra essa considerada ilegal, ele foi desclassificado em uma decisão polêmica. O campeão de 88 acusou a FISA e Balestre de ter manipulado o campeonato a favor de seu compatriota Alain Prost. O brasileiro tentou ganhar o título no tapetão, mas não conseguiu na justiça, e tudo foi por água abaixo após o acidente em Adelaide. Balestre cassou a superlicença de Senna, até o brasileiro publicamente se desculpar pelas acusações feitas. Isso no dia 10 de janeiro de 1990, após votação em dezembro de 89. No dia 31 do mesmo mês, último dia para as equipes entrarem na temporada, a FISA rejeitou a entrada nos dois carros da McLaren. Assim, a equipe inglesa pagou a multa de $100 mil imposta a Senna e escreveu o carro de Berger e de o segundo piloto a ser revelado. No dia 15 de fevereiro, último dia para a inscrição dos pilotos, a McLaren mandou uma lista provisória com Gerhard Berger e Jonathan Palmer como pilotos titulares. Mas Senna então se desculpou de que não houve qualquer manipulação na temporada de 89 pela FISA ou qualquer outro grupo. E horas depois foi divulgada uma outra lista, aí sim com os nomes de Gerhard Berger e Ayrton Senna. A superlicença retornou para o brasileiro. E assim, Ayrton Senna, que chegou a pensar em se aposentar e quase foi banido da Fórmula 1, estava confirmado para a temporada de 1990. Temporada essa com mudanças mínimas de regulamento, apenas de segurança. Os descartes seguiam com os 11 melhores resultados de 16 contando, e as principais mudanças então foram nas cadeiras. Alain Prost se mudava para a Ferrari após um período vitorioso na McLaren. O seu companheiro seria Nigel Mansell, enquanto na McLaren a dupla seria o já campeão Ayrton Senna e Gerhard Berger vindo da Ferrari. Na Williams a dupla seria a mesma, Boutsen e Patrese. Na Benetton, o tricampeão Nelson Piquet faria companhia a Nannini. E na Tyrrell teríamos a presença da promessa Jean Alesi junto do contestado Satoru Nakajima. Olho em algumas equipes correndo por fora, como a Leyton House, a antiga Martin e a Lola. Enquanto no fundo do grid estavam presentes alguns fracassos retumbantes, com a parceria da Subaru com a Colônia, que duraria apenas 6 corridas, e a equipe Life com seu famoso motor W12 com talvez o pior carro da história da Fórmula 1. E por fim, o calendário. O calendário seria o mesmo de 1989, porém com 3 mudanças. O GP dos Estados Unidos abrindo a temporada em Phoenix no dia 11 de março, o GP do Brasil, que agora seria na reformada Interlagos, e o GP do Canadá sendo colocado para antes do GP do México. A temporada se encerraria no dia 4 de novembro em Adelaide, na Austrália. E assim, em Phoenix, 1990 começaria. No Arizona, o ano de 1990 iria começar. A expectativa maior era de como Prost iria estrear pela Ferrari, e se a batalha com Senna seria potente como nos tempos de McLaren. O favorito para a prova em Phoenix era o brasileiro, que brilha em circuitos de rua e foi o pole em 89. Porém, o treino classificatório foi bem diferente do que muita gente esperava. Os resultados foram os de sexta por conta de uma chuva no sábado. Com isso, o Berger era o pole, com a Minardi de Pierluigi Martini em segundo, a melhor posição de largada da
história da equipe. Isso fruto dos pneus de classificação da Pirelli, que no top 10 colocaram uma Minardi, uma Dallara, uma Tyrrell, uma Osella e uma Brabham. Senna foi o quinto e Prost foi o sétimo, os rivais daquele ano. E nesse grid bagunçado, tudo estava pronto para a largada em Phoenix. Assim a luz verde se acendia e começava 1990. Jean Alesi fez uma largada sobrenatural e pulou de quarto para primeiro, com Berger, De Cesaris e Senna logo atrás. A primeira batida do ano foi de Patrese, perdendo seu bico logo na curva 2. Senna rapidamente despachou De Cesaris e era o terceiro, e pegaria a segunda posição, mas não por motivo que a McLaren gostaria. Berger rodou sozinho na última curva, bateu e deu adeus na volta 9. Assim, Alesi era o líder e Senna era o segundo, o duelo prometia. Enquanto para Prost, o ano começou mal, abandonando por um vazamento de óleo na volta 21. E a outra Ferrari de Mansell também abandonaria, após o carro pegar fogo e ele rodar bonito. E Piquet, que estava em terceiro, caiu para quarto devido a um pit stop por conta de um flat spot no pneu. Mas o duelo da corrida seria entre a promessa Jean Alesi e o já consagrado Ayrton Senna. A diferença, que era de mais de 8 segundos, já era visual. E o brasileiro atacou na volta 34, na curva 1, mas Alesi, com muita ousadia, retomou a liderança na curva 2. Na volta seguinte, aí sim, Senna passou, não deu brechas. Alesi até tentou voltar, mas o brasileiro era quem liderava em Phoenix. Que duelo entre o ídolo e o fã. Após isso, o favorito Senna chegou a abrir 23 segundos para Alesi, e só administrando venceu a abertura do campeonato em Phoenix, nos Estados Unidos. A vitória que Senna queria para começar com o pé direito no campeonato após uma sexta difícil. Alesi conquistava o primeiro pódio de sua carreira em uma grande exibição de Tyrrell, e Thierry Boutsen fechava o top 3 nos Estados Unidos. Um bom início para 1990. Pela primeira vez desde 1980, o GP do Brasil não seria realizado no Rio de Janeiro, e sim em São Paulo, Autódromo José Carlos Patti, reformado com um novo traçado mais curto e uma curva para o homem da casa, o S do Senna, com participação dele. O brasileiro nunca tinha vencido no Brasil, e em 1990 tinha grande chance em sua cidade natal. No sábado, a pole foi dele, com 6 décimos de vantagem para o companheiro Gerhard Berger, seguido das duas Williams e depois das duas Ferrari. Na largada de domingo, Senna saltou bem, seguido de Berger, Boutsen e, olho nele, Prost. Enquanto na curva 1, o sanduíche de Alesi terminou com André De Cesaris fora da prova. O líder Senna abria vantagem, enquanto Berger era escalado. Boutsen passou ele no S do Senna na volta 8, e Prost idem na volta 17. E a partir desse momento, Prost e sua Ferrari cresciam na corrida. O francês estava virando rápido, se aproximando rapidamente de Boutsen, até que o belga para nos boxes, comete o erro bizarro e joga fora qualquer chance de pódio. Prost parou também, Senna a mesma coisa, mas a vantagem do brasileiro era de 12 segundos. Só um erro do Senna para dar chances a Prost, e esse erro aconteceu. Volta 41, Ayrton Senna foi dar uma volta e Nakajima errou e bateu nele no bico de pato. O brasileiro perdeu o bico, precisou parar para reparos, e voltou somente na terceira posição. Alain Prost, que largou em sexto, era o líder em Interlagos contra o seu favorito rival, e Senna, após a batida, não conseguiu recuperar o ritmo e ficou por isso mesmo. Assim, Prost venceu pela sexta vez no Brasil, sendo a sua primeira vitória pela Ferrari. O atual campeão mostrava o seu cartão de visitas no ano. Berger chegou em segundo e o frustrado Senna, em casa, chegou em terceiro. Um duro golpe para quem era o favorito e viu seu maior rival vencer dentro do Brasil por um erro próprio. Das Américas, a Fórmula 1 volta para sua casa, a Europa, e a primeira corrida da fase europeia seria o GP de San Marino em Imola, que no último ano foi o palco do estopim entre Senna e Prost. E para a surpresa de 0 pessoas, o pole pela sexta vez seguida em Imola era Senna, seguido de Berger, das duas Williams e das duas Ferraris correndo em casa. Mas na partida, que saltou bem foi Berger, que deu um susto, mas na tosa, Senna tomou a ponta. E Boutsen na curva seguinte também passou ao austríaco. Largada essa cheia de confusão, com rodada de Donnelly e batida entre Nakajima e Capelli. E o começo de corrida era movimentadíssimo, com ultrapassagens recorrentes em Imola, como de Mansell em Alesi e de Piquet em Prost. E também com quebra. Senna, o líder, foi um deles. Um problema no aro da roda fez ele passar reto na Rivazza e era fim de prova, para o delírio dos tifosi em Imola. E a sorte de Alain Prost estava em dia mesmo. Piquet foi atacar Alesi, mas eles colidiram e o brasileiro perdeu boas posições. E na volta 18, o motor de
onde Butsen foi para o espaço e o líder estava fora da corrida. Prost, porém, parou nos boxes e voltou em quinto atrás de Alessandro Nannini. Mansell fazia uma grande corrida e estava em terceiro, e aí passou Patrese e foi na caça de Berger. A diferença que chegou a ser de 4 segundos já era visual e Mansell foi para o ataque. Mas então ele foi para a grama, deu uma rodada espetacular, mas pouco tempo depois o motor estourou, outro piloto fora. Só que Patrese também chegava em Berger, e na volta 51 o italiano passou e era o líder. O fim do jejum italiano estava próximo, então era só levar o carro para casa. Depois de 98 GPs, Ricardo Patrese voltava a vencer na Fórmula 1, a sua primeira vitória com a Williams. O já veterano foi brilhante, passou o Berger e venceu dentro de casa. A última vitória tinha sido no GP da África do Sul de 83. A maior espera para uma nova vitória na Fórmula 1, até Kimi Raikkonen quebrar essa marca em 2018. Em segundo chegou um pouco potente Gerhard Berger, seguido de Nannini e Prost, onde o francês não conseguiu tirar o pódio do italiano. A festa era de Patrese, que enfim voltava a subir no ponto mais alto do pódio. O glamuroso GP de Mônaco era a quarta etapa da temporada de 1990, onde o frustrado Senna, que abandonou Imola, buscava a retomada na pista onde ele seria rei. E Prost, agora só um ponto atrás no campeonato, buscava um resultado importante na briga. A pole sem surpresas foi de Ayrton Senna, superando os franceses Alain Prost e Jean Alesi. E esse é o ano daquela famosa onboard de Senna em Mônaco. Na largada, as posições se mantiveram com Senna liderando, porém aconteceu tudo que Prost não queria nos metros seguintes. Alesi passou o francês na Mirabeau, e Berger com a sua McLaren encheu o carro do tricampeão, formando um baita de um engarrafamento. Mas por sorte de Prost, a bandeira vermelha foi acionada. Quem bateu recorreu ao carro reserva, com Prost e Berger pegando os carros reservas de seus companheiros. Assim, a segunda largada foi dada sem grandes alterações, com Prost ainda em segundo. Com o passar da prova, Senna ia tranquilamente abrindo vantagem para Prost como esperado. Enquanto a outra Ferrari, a de Mansell, errou ao ultrapassar Butsen, quebrou a asa e precisou repará-la voltando lá atrás. E Piquet, que odiava Mônaco, rodava sozinho na Loves, e depois seria desclassificado pela ajuda dos fiscais para voltar para a pista. Regra essa nova. Mas aí veio o momento crucial da corrida. Alain Prost, o segundo, abandonava por problemas de bateria em sua Ferrari. O GP, que já não era favorável, ficava ainda pior. A outra Ferrari, a de Mansell, após boa recuperação, agora sim passava Butsen no velho chicane. Porém, ele também diria adeus à corrida voltas depois por conta da bateria. Só que lá na ponta, um drama inesperado para Ayrton Senna. Ele tinha 26 segundos de vantagem para Alesi. Quando seu carro perdeu potência, ele começou a poupar. Assim, Alesi colou, ficou a menos de um segundo na última volta, drama em Mônaco. Mas no fim, deu Senna, deu Brasil em Mônaco pela terceira vez. E também o terceiro Grand Chelem de sua carreira. Pole, volta mais rápida e vitória com todas as voltas lideradas. Alesi, início meteórico, foi o segundo. E Berger, colado nele, fechou o pódio. Uma prova em que somente os 6 primeiros completaram ela. Senna sorria, ele era o dominador do Principado e agora se recuperava das 2 últimas provas. De volta para as Américas com sempre atraente GP do Canadá. Corrida que no ano anterior teve a presença da chuva e dessa vez ela se repetiu. O pole foi Senna com a pole conquistada na sexta, pois no sábado choveu. E essa chuva também caiu no domingo e lá vamos nós para o roteiro parecido com 89. A primeira fila era da McLaren, mas Senna segurou a ponta de seu companheiro, enquanto Prost largava muito mal, de terceiro para sexto na chuva. E Berger tinha queimado a largada, ou seja, recebeu uma punição de 1 minuto no tempo final de prova. Coisas da época. Senna liderava tranquilamente, mas a pista lentamente foi secando, e foi exatamente as McLarens que tomaram a iniciativa. Primeiro o Berger, depois Ayrton Senna pararam. Nannini virou o líder provisório, mas 3 voltas depois parou também, assim como todos. E nisso o Berger chegou em Senna, que deixou o austríaco passar no hairpin. O objetivo era o Berger abrir o máximo de distância possível, para não ter grandes prejuízos com a punição de 1 minuto. Mas nessas condições de slicks e uma pista traiçoeira, acidentes aconteciam. Aconteceu com o vencedor de 89, Butsen, que errou ao passar Prost e levou Larini junto. Nannini, logo após voltar dos boxes, atropelou uma marmota, danificou o carro e precisou de reparos. E voltas depois, rodou sozinho e bateu forte. O mesmo ponto em que Alesi rodaria 5 voltas depois, e bateria justamente no carro parado de Nannini. O líder nos tempos era Senna, o segundo era Prost, mas o francês sofreria no fim. Piquet, sempre espetacular em Montreal,
inicial ia crescendo conforme a pista ia secando mais. E na segunda metade de prova, colou em Prost na volta 49 e passou ele no hairpin. Piquet era o segundo. E Mansell também atacaria o seu companheiro de equipe. Volta seguinte, ele passa o tricampeão no mesmíssimo ponto. Berger cruzou a linha de chegada em primeiro com 45 segundos de vantagem para Ayrton Senna. Mas com a punição, o brasileiro foi quem venceu no Canadá. E não teve quebra de motor que tirasse a vitória dessa vez. Em segundo chegou Piquet, dobradinha brasileira em Montreal. E em terceiro, Mansell. Berger, com 1 minuto de punição, ainda chegou na frente de Prost na quarta colocação. Senna agora estava com o campeonato completamente favorável a si. A classificação era essa, inclusive. O vice-líder era Gerhard Berger, 12 pontos atrás de Senna. Prost era somente terceiro, com menos da metade dos pontos do brasileiro. Se o francês quisesse lutar pelo título, precisaria fazer isso agora. Na altitude da cidade do México, a Fórmula 1 chegava para uma crucial corrida na América do Norte, onde o treino classificatório foi recheado de surpresas. Primeiramente, o pole foi Gerhard Berger, superando o também surpreendente Patrese e Senna. Ayrton Senna, inclusive, comemorando seu 100º GP na Fórmula 1. Mas o choque maior foi de Alain Prost, que não contente com o desempenho de sua Ferrari, decidiu acertar o seu carro para a corrida, e no quali foi somente o 13º, a sua pior posição de largada desde o GP de Detroit de 83. O cenário era o melhor possível para as McLarens, vendo o principal rival, Prost, largando lá de trás, onde na largada Gerhard Berger saltou mal e perdeu a primeira e segunda posições para Patrese e Senna. Senna, inclusive, que tomou a liderança no final da volta inicial, e junto veio Berger e Alain Prost, que largou de 13º e escalando o pelotão, onde na volta 13 ele já estava na zona de pontos. O francês estava endiabrado, enquanto Piquet, que largou em oitavo, em 5 voltas já estava no pódio. O desgaste dos pneus seria crucial no México, e o primeiro dos líderes a parar foi Berger na volta 13. Piquet também sofreria e na metade de prova foi ultrapassado por Mansell e Prost. Com isso, o tricampeão parou nos boxes também. Porém, na frente, Ayrton Senna não tinha parado, e as Ferraris de Mansell e Prost, amigas dos pneus, também não. Alain Prost chegava no companheiro Mansell, e na volta 55 o francês passou o leão. E nesse terço final de prova, o líder da prova, Senna, ia perdendo desempenho. A vantagem, que chegou a ser de 17 segundos, evaporou em cerca de 20 voltas. Senna queria parar, mas a McLaren não autorizou e ele tentou levar na pista. Alain Prost colou e na volta 61 mergulhou e passou o brasileiro para ser o líder no México. Uma recuperação simplesmente lendária e histórica do tricampeão mundial. Senna na volta seguinte também foi ultrapassado por Nigel Mansell, e o cenário para Prost ficaria ainda melhor. Isso porque com 6 para o fim, o pneu traseiro direito desgastado de Senna estourou e o brasileiro estava fora da corrida. A decisão de não parar custou muito caro, e o final de prova seria eletrizante pela segunda posição. Isso porque Nigel Mansell rodou sozinho e perdeu tempo, e Gerhard Berger, com apenas uma parada, chegou em Nigel Mansell, onde na antepenúltima volta, com uma dive bomb e contato, o austríaco passou. Porém, Mansell não desiste, e na penúltima volta ele faz uma linda manobra na peraltada e toma P2, uma das melhores ultrapassagens da história da Fórmula 1. Enquanto isso, na frente, Alain Prost, após largar de 13º, vencia o GP do México, a sua melhor corrida na Fórmula 1, a prova da vida, e crucial para seguir lutando pelo tetracampeonato. Em segundo chegou Mansell, dobradinha da Ferrari, e em terceiro Berger. Prost venceu largando de 13º, Senna fora. 8 pontos de diferença entre o líder e o vice-líder. O campeonato estava novamente em aberto, e que recuperação incrível de Alain Prost. Após o GP do México de virada de chave, GP da França, onde Alain Prost era bem favorito e Ayrton Senna sempre sofria. Mas nenhum dos dois conquistou a pole position, e sim Nigel Mansell da Ferrari. Senna foi só o terceiro e Prost foi só o quarto. O top 4 estava separado por apenas 3 décimos. A corrida em dia de final de Copa do Mundo prometia. Mansell até segurou a ponta na largada, mas Berger o passou e tentava abrir, enquanto Prost caía para a 6ª posição. As coisas seguiam tranquilas até que começaram as paradas. Dos líderes, o primeiro a parar foi Alain Prost, enquanto Senna tomava a liderança de Berger. E na sequência de paradas veio Berger, Senna e Mansell. Dessa forma, Patrese liderava, mas perdeu a ponta para a surpreendente Leyton House de Ivan Capelli. Carro esse que teve atualizações de Adrian Newey, e na corrida anterior nem se classificou para a corrida. E após a parada de Patrese, eis uma surpresa, Leyton House fazia uma dobradinha. E para o choque de muitos, eles não perdiam desempenho, e sim abriu vantagem.
vantagem. Capelli abria 8 segundos para Maurício Gugelmin, que segurava o Prost por quase 30 voltas. Será que enfim a Leyton House de Adrian Newey e antiga Martin venceria uma corrida? A esperança aumentava, parecia que ia dar, mas na reta final a carruagem virou abóbora. Gugelmin, já com problemas, era ultrapassado por Prost na volta 54 e pouco tempo depois viu seu motor quebrar. E com pista livre, Prost tirando e tirando diferença até colar em Capelli. Porém, o homem da casa não conseguia passar o italiano. No final de prova, mais quebras, como a de Mansell e a de Nannini, que estavam no pódio. E falando em problemas, Capelli também foi afetado. Ele segurava Prost firme, mas com 3 para o fim o seu carro perdeu potência e o francês era o líder. Um balde de água fria para o sonho da Leyton House e enfim vencer. Assim, Alain Prost venceu a sua corrida em casa, o GP da França, a segunda vitória seguida, e no final, Capelli frustrado chegava em segundo e Ayrton Senna fechava o pódio. Vitória francesa de um Prost que agora estava a somente 3 pontos de Senna no campeonato. Vai pegar fogo. Na tradicional Silverstone, 3 pontos separavam o líder Senna do vice-líder Prost. Só que seria o homem da casa que seria o centro das atenções, Nigel Mansell, no qual ele fez uma volta espetacular e cravou a pole com 6 décimos de vantagem para Senna, para o completo delírio da torcida britânica. Porém, na largada, mesmo tentando trocar a porta, Senna assumiu a liderança. Assim, a briga inicial e feroz da corrida seria entre Ayrton Senna e Nigel Mansell. O inglês atacava e tentou ultrapassagem na volta 8, mas errou e Senna seguia líder. Mas na volta 12, no mesmo ponto, na Bridge, aí sim, Mansell era o primeiro na Inglaterra. E as coisas para Senna ficariam ainda piores, pois 2 voltas depois ele rodou sozinho. Não bateu, mas caiu para a 5ª posição. E Alain Prost, pouco tempo depois, passou Boutsen e entrava em posição de pódio. As coisas foram do céu ao inferno para o brasileiro em 5 voltas. Mansell era o líder, mas a sua caixa de câmbio semiautomática começou a trocar as marchas sozinha, e nisso foram chegando Berger e Prost. O austríaco colou e passou na volta 22, mas na volta 27 Mansell contra-atacou e reultrapassou o Berger, e Prost então aproveitou o momento para crescer. O francês passou o austríaco na curva Bridge na volta 31, e com Mansell novamente tendo problemas, Prost chegou e na reta do hangar se tornava o líder em Silverstone. Mansell até se segurava em segundo, mas na volta 56 o câmbio abriu o bico de vez. Fim de prova para a estrela da casa, que fazia a festa da galera, e após a corrida anunciou a sua aposentadoria, que obviamente não era realidade, ele seria até vice em 91. Senna, que tinha parado mais cedo para colocar pneus novos, tentava se recuperar na prova, e no fim da corrida, após passar Nelson Piquet, ele era o 4º, e viraria terceiro, pois com 4 para o final, Gerhard Berger quebrava e saía da corrida. Alain Prost, em outra grande apresentação, venceu a 3ª seguida em Silverstone e tomava a liderança do campeonato. Em segundo chegou Boutsen e em terceiro Senna em boa recuperação. Depois de um início difícil, Prost realizava uma virada incrível e agora era o líder, onde assim estava a classificação após a virada de Alain Prost. O atual campeão liderava somente 2 pontinhos sobre Senna, tudo em aberto ainda. Porém, a moral era de Prost, e Senna precisaria reagir e mostrar resiliência já no próximo GP. Na veloz Hockenheim, Senna buscava reagir e tirar essa ponta de Prost, e o começo foi o melhor possível. Com muita folga, a McLaren fez a dobradinha, 1,5 segundos de vantagem para a Ferrari mais próxima. Senna foi o pole, Berger foi o segundo, e já na largada, Pirro bateu em Brabham e junto levou a Liot, mas na frente tudo normal. E na briga pela P5, Piquet errou numa chicane, passou reto e perdeu a posição para o Nannini, e já havia ali um cone colocado pós desclassificação de Senna e Suzuka. Já a Mansell escapava sozinho, danificava o carro e mais uma vez abandonava. Só que o GP da Alemanha seria estratégico, carros fazendo uma parada contra carros fazendo 0 paradas. O primeiro dos líderes a parar foi Berger, junto veio Prost, e voltas depois veio Senna, que na saída perdeu a liderança para Nannini. Nannini, que tinha prometido bom desempenho na corrida, pois a Benetton estava boa. Naquele momento, as Benetton de Nannini e Piquet sem paradas ocupavam a 1ª e 3ª posições, enquanto Senna e Berger, que pararam, eram o 2º e 4º. O italiano segurava forte a McLaren nas retas,
retas, enquanto Nelson Piquet dizia adeus após uma quebra. Nannini segurava, porém na volta 34, Senna enfim conseguiu passar o italiano da Benetton, e passava para não perder mais. Ayrton Senna vencia o GP da Alemanha em Hockenheim e retomava a ponta do campeonato, e bem. Em segundo chegou um brilhante Nannini confirmando a boa performance da Benetton, e Berger fechou o top 3. Prost, em corrida difícil, foi o quarto, e agora Senna liderava com 4 pontos de frente, a reação que ele e o Brasil esperavam. Hungaroring é conhecida, pelo menos naquela época, como uma Mônaco permanente. E nesse cenário, a equipe mais forte lá não seria a McLaren nem a Ferrari, e sim a Williams. No treino classificatório, o pole position foi Thierry Boutsen, com Ricardo Patrese pole do ano anterior em segundo. Senna foi o quarto, Prost somente o oitavo. Era um cenário completamente anormal. No domingo, o belga segurou a primeira posição na partida, enquanto Berger tomava o segundo posto de Patrese, e Senna caía de quarto para sexto. A primeira metade de corrida foi bem morna, onde os principais momentos envolviam Senna, que passou a Alesi, era o quinto, porém precisou parar por conta de pneu furado causado por uma pedra, e também Prost, que abandonou por uma quebra de câmbio crucial para o campeonato. Só que na segunda metade, principalmente quando o Berger parou e voltou atrás do Senna, o bicho começou a pegar. Lá pela volta 50, a briga pela P2 estava pegando fogo, com Patrese puxando Mansell, Nannini e Senna. E na volta 53, Nannini saiu mais lançado da última curva e passou Mansell na reta principal, onde Senna veio na sequência e fez uma senhora ultrapassagem na curva 2, uou! Na volta 54 foi a vez do roteiro se repetir, mas dessa vez com Patrese. Nannini passou na 1 e Senna lindamente passou na 2. Patrese parava e saía da briga, enquanto os pegas continuavam de forma feroz, como na batalha Berger e Mansell, que o austríaco passou, mas o inglês retomou por fora na curva 2. Só que aí vem os dois toques bem polêmicos na chicane. O primeiro envolvendo Senna e Nannini na volta 64, em que o brasileiro mergulhou por dentro e levantou Nannini, que saía da zona de pontos. E o mesmo se repetiu entre Berger e Mansell, onde o austríaco levantou o piloto da Ferrari. Mas diferente de Senna, que seguiu na prova, Berger e Mansell abandonaram na Hungria. Nenhum desses incidentes gerou punição, outros tempos. Logo após tudo isso, Ayrton Senna chegou em Thierry Boutsen e pressionava na travada Hungaroring. A Williams, forte na Hungria, se segurava e no fim das contas segurou mesmo. Thierry Boutsen venceu o intenso GP da Hungria de 1990, a segunda vitória da Williams no ano. Ayrton Senna chegou em segundo e com Prost fora abria no campeonato, e Piquet, dando todas essas posições, cruzou em terceiro. Boutsen vencia aquela que seria sua última vitória na Fórmula 1, em uma corrida que teve muita emoção, especialmente no final, e claro, muitas polêmicas. Spa, especialmente nessa época, era sempre um espetáculo, e Ayrton Senna, mais líder do campeonato, buscava sua terceira vitória seguida aí. E apesar de um susto tomado nos treinos, o pole foi justamente Senna, seguido de Berger e Prost. Mas no domingo de corrida teríamos o festival de bandeiras vermelhas e largadas. Na primeira largada, Piquet acertou o Mansell, que causou engarrafamento, e a bandeira vermelha foi acionada, e que mais à frente também teve o toque de Nakajima e Modena. Na segunda largada, o homem causador da bandeira vermelha foi Paolo Barilla, hoje vice-presidente daquela mesma Barilla do macarrão. Mas a terceira largada aconteceu sem susto, e Senna na frente, seguido de Berger. O brasileiro abria vantagem, enquanto Alain Prost pressionava o companheiro de Senna. E o francês, na buzz stop, fez uma belíssima ultrapassagem para ser o segundo na volta 14. Ele se livrava de Berger e tentaria alcançar a Senna. Enquanto isso, as Williams viriam a sua corrida acabar no estalar de dedos. Patrese, com o câmbio quebrado, abandonou na volta 19. E Boutsen, com o câmbio quebrado, também abandonou na 22, do tudo ao nada. Senna e Prost pararam na mesmíssima volta 22, com o campeão de 88 voltando à frente. E assim seguiria, com ele só controlando a prova. A questão era a briga pelo pódio, pois Nannini mais uma vez escolheu não parar e arriscar ir até o fim. Ele facilmente foi ultrapassado por Prost, mas a briga era com Berger pelo terceiro lugar. Com pneus mais novos, o austríaco atacou na volta 36, mas Nannini deu um troco espetacular e segurou por fora na Lecamp. O problema é que segurar por mais 8 voltas era difícil, e com apenas 3 para o fim, Berger saiu mais lançado da Radion e passou Nannini de passagem. A tática foi igual a de Hockenheim, mas o resultado não foi esperado. Ayrton Senna, de ponta a ponta, venceu o GP da Bélgica, com seu rival Alain Prost em segundo, e Berger fechou o top 3. Após um susto no meio do ano, Senna reagiu e voltou à boa forma, e assim ele garantia sua terceira vitória em Spa. O
GP da Itália seria um ponto decisivo em 1990. Afinal, é a casa da Ferrari, e um dos pilotos disputando o título era Alain Prost de Ferrari. E para deixar os tifosi ainda mais otimistas, Senna liderava, mas abandonou em 88 e 89. Só que com uma McLaren mais forte, Ayrton Senna começou bem o final de semana e foi o pole. O segundo seria Prost, sendo somente 1 milésimo mais rápido que Berger, a outra McLaren. E o melhor do resto era Jean Alesi, que antes daquele GP assinou com a Ferrari para 1991, após já ter assinado com a Williams e ter desistido após a demora da equipe inglesa para concluir o negócio. No domingão, Senna largou bem, enquanto Berger tirava o segundo lugar de Prost, e na sequência Alesi também o passou. Começo perfeito para o líder do campeonato. Porém, no final da primeira volta, um acidente assustador. Derek Warwick escapou na parabólica e o resultado foi uma batida feia com a sua Lotus de cabeça para baixo. Ainda bem, ele saiu inteiro do carro sem grandes sustos, mas a corrida foi paralisada. Só que se a primeira largada foi ruim para Prost, a segunda repetiria o roteiro. Ele perdeu a segunda posição para Berger, porém, metros depois, Jean Alesi o passou, rebaixando-o para quarto, e a jovem promessa iria para cima das McLarens, um início impressionante, mas que acabou quando Alesi rodou sozinho na variante del Retífilo na volta 5. Fim de prova para a sensação. Prost ficava aliviado, era mais uma posição, e ele partiria para o ataque justamente de Berger, o segundo colocado. A perseguição durou voltas, mas nada do ataque, até que graças a um erro de marcha de Berger na variante della Roggia, Prost ultrapassou e era o segundo colocado. Prost esperava agora que rolasse um azar com Senna como nos 2 anos anteriores, mas dessa vez nada feito. Ayrton Senna, com mais o Grand Chelem, vencia o GP da Itália de 1990 e ainda de quebra ganhou uma aposta com Ron Dennis, onde Ron Dennis disse a Senna que se ele vencesse Monza daria o carro vencedor para ele, e Senna recebeu o MP4/5B da vitória. Na casa da Ferrari, vitória da McLaren, e parecia que agora ninguém poderia tirar o título de Ayrton Senna. Uma performance dominante para acabar de vez com a maldição de Monza. Estoril, Grande Prêmio de Portugal, chegando perto do fim da fase europeia de 1990. E diferente das 4 corridas anteriores, o pole position era uma Ferrari. Nigel Mansell cravou a pole no Estoril, com Alain Prost em segundo. A primeira dobradinha da Ferrari em quali no ano. E detalhe, o top 3 separado por apenas 44 milésimos. Porém, o que Prost não esperava era o fogo amigo de seu companheiro Nigel Mansell. O leão fechou a porta para o professor na largada. E nisso, Senna tomou a liderança seguida de Berger. Um momento com a cara de Nigel Mansell. E na volta inicial, De César já rodava e ficava na brita. As Ferraris eram mais rápidas, só que a metade inicial de corrida de Mansell era desastrosa, já que na volta 27 ele errou sozinho e Prost o passou com facilidade. Nisso, o inglês aproveitou para parar o primeiro dos líderes na volta 28. Senna reagiu rápido e parou na volta seguinte, enquanto ao mesmo tempo Prost passava Berger e virava o líder provisório. Prost também parou parada lenta na volta 30, e Berger foi o último deles a parar na volta 31. Assim, o líder era Senna, seguido de Mansell, Berger e Prost. As posições mudaram completamente. E aí, amigo, com só o Senna na frente, Mansell ia atacar. Muito mais rápido, ele não repetiu 89 e passou o brasileiro de forma limpa agora na volta 50. As McLarens perdiam rendimento na parte final de prova, e Prost também chegava em Senna e Berger, passando o austríaco inclusive no 59º giro. Prost estava colado em Senna, mas o brasileiro foi salvo pelo gongo. A corrida estava prevista para 71 voltas. Porém, Aguri e Suzuki e Alex Caff bateram forte com o italiano se lesionando. A direção de prova interrompeu a corrida e tratou de encerrar ela. Assim, com 61 voltas completadas, Nigel Mansell venceu seu único GP em 90. O aposentado Mansell jogava fora toda a sua maré de azar naquele ano, inclusive quase perdendo a corrida ao tocar no retardatário Alliot no fim de prova. A sorte sorria para Mansell e também para Senna, que chegou na frente de Prost e abriu uma enormidade no campeonato. 18 pontos de vantagem, restando 3 corridas para o fim, 27 pontos em jogo. Isso fora os descartes. Só que dessa vez, os descartes poderiam favorecer mais Prost do que Senna. Agora, bora para a reta final de fato. Chegamos na primeira oportunidade de Ayrton Senna levar o bicampeonato em 1990. GP da Espanha e Jerez de la Frontera. A vantagem dele para Prost, 18 pontos. Porém, os descartes começariam. E para o Senna levar o título em Jerez, bastava chegar na frente de Prost, ou ambos abandonarem a corrida. A pressão estava sobre o piloto da Ferrari. Só que na sexta, uma cena simplesmente assustadora. Martin Donnelly, piloto da Lotus, bateu na rapidíssima curva Ferrari, a antepenúltima do circuito. E nisso a batida foi forte.
morte, e ele junto com seu assento foram arremessados do carro. Mas graças a um atendimento rápido do Dr. Sid Watkins, o pior foi evitado na pista e Donnelly foi levado para o hospital em Sevilha. Lá ele foi submetido a cirurgias, e mesmo após uma concussão, fraturas e até mesmo como induzido, Martin Donnelly ainda bem saiu vivo desse terrível acidente, apesar de sua carreira ter acabado na Fórmula 1 após longa recuperação. Foi um acidente que preocupou a todos naquele final de semana, incluindo Ayrton Senna, um dos mais vocais desse quesito de segurança. Mas na pista tudo continuou em Jerez, e Ayrton Senna em uma volta espetacular desbancou as Ferraris e era o pole do GP da Espanha. Se terminasse daquele jeito, Ayrton Senna era bicampeão mundial de Fórmula 1. Porém, tinha uma corrida pela frente. Ayrton Senna até largou bem e segurou as Ferraris, enquanto atrás, contato entre Alesi e Patrese, que furou o pneu do francês e o fez rodar. Em ritmo de corrida, a Ferrari estava melhor, e durante todo o primeiro stint, Prost e Mansell seguiram colados no brasileiro, até que na volta 20, Mansell para. Na volta 25, Prost para, e só na volta 27, Senna fez a sua parada, o que não foi ideal para a McLaren. E assim, Alain Prost efetuou um undercut com sucesso, onde quase que Ayrton Senna tomou um undercut também de Nigel Mansell. Nelson Piquet virou líder provisório após as paradas, pois ele ficou na pista. Porém, quando Prost chegou, o Piquet errou sozinho e perdeu a liderança e a vice-liderança. E para piorar, o tricampeão abandonava com problema de bateria 13 voltas depois. E olha esse momento bizarro. Pierluigi Martini teve uma roda solta após o pit stop e parou o carro. E durante o resgate, a roda passou na frente da pista, um perigo danado. Ayrton Senna na segunda posição segurava Nigel Mansell enquanto Prost abria. Mas eis o plot twist. Volta 52 e Senna acena para o Mansell passar, pois ele ficou lento. E pouco tempo depois ele abandonava por conta de um radiador furado. Momento crucial para a temporada. O líder do campeonato quebrava com 3 corridas para o fim e dava esperanças para Prost. E na briga pela P4, Berger mergulhou na hoje curva Jorge Lorenzo e pegou a altura ao tocar com Boutsen. O austríaco estava fora. Alain Prost, em uma grande corrida, venceu o GP da Espanha em Jerez. Vitória crucial do francês, que agora só dependia de si para ser campeão em 90. Nigel Mansell foi o segundo, dobradinha da Ferrari, e Alessandro Nannini chegava em terceiro em seu último pódio em sua última corrida na Fórmula 1. Isso porque após esse GP, Nannini sofreu um terrível acidente de helicóptero em Siena, na Itália, sua cidade natal. Ele teve seu braço decepado e teve que reimplantar ele. E assim a sua carreira na Fórmula 1 acabava precocemente em seu auge. Agora, gente, vamos para o grande momento da temporada. Enfim, galera, o ponto alto da temporada, o GP do Japão, que poderia definir o campeonato. E direto ao ponto, vamos para a classificação. Senna tinha 9 pontos de vantagem para Prost. Pontos ainda não foram descontados, mas seriam. Tanto Senna quanto Prost só dependiam de si para levar o título. Com isso, vamos para as chances de cada um, começando com Prost. Para Prost levar o título, ele precisaria vencer as 2 últimas corridas, independente da posição de Senna. Já que se Prost vencesse ambas e Senna fosse segundo em ambas, ambos teriam 82 pontos e o francês levaria o tetra pelo número de vitórias. Outra possibilidade era ele vencer uma e ser segundo em outra, mas nisso Senna só poderia ser no máximo terceiro em ambas as corridas. Fora isso, Prost não seria o campeão. Já para Senna, qualquer resultado terminando na frente de Prost lhe daria o título. Se Prost não fosse nem primeiro e nem segundo, o título garantido para Senna. Se ambos abandonassem a corrida, Senna também seria bicampeão. Os bastidores já eram tensos, pois lembraram da batida de 89, quando Piquet defendeu que o piloto deveria usar a área de escape, ao invés de voltar para a chicane, pois isso seria mais perigoso, o que irritou Senna, que saiu do briefing por conta do que aconteceu no ano anterior. Fora da briga pelo título, tivemos mudanças no grid. Johnny Herbert substituindo Martin Donnelly na Lotus, e Roberto Pupo Moreno, que estava sofrendo na Nanica Eurobrum, seria o substituto de Alessandro Nannini na Benetton. Mas o pole position foi justamente ele, Ayrton Senna. Ele superou Alain Prost, o segundo colocado, por 2 décimos, e seriam justamente eles que fariam a primeira fila. E para apimentar ainda mais, Senna largaria no tradicionalmente esquisito lado sujo do pole Suzuka. Até tentaram mudar, mas sem sucesso, seria da forma que sempre foi. E na madrugada para a gente, a largada em Suzuka se iniciava. Senna perdeu a liderança para Prost, esperado no lado sujo, e na curva 1 aconteceu aquilo. E aí a batida dos dois, e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir
assistir, a prova é final de campeonato. Ayrton Senna jogou o carro em cima de Alain Prost, dito por muitos como troco de 89. Uma manobra proposital onde o campeonato, meu amigo, acabava ali. A decisão durou apenas uma curva. Ayrton Senna era bicampeão mundial. Uma manobra polêmica. O que começou em polêmica no ano anterior terminou em polêmica. Uma cena marcante com a frustração de Prost e a comemoração posterior de Senna. Mas na pista a corrida prosseguia normalmente. Berger era o líder agora, seguido de Mansell, Piquet e Moreno. Mas o austríaco rodou logo na segunda volta, sozinho, e jogava fora a chance de uma vitória em 1990. O Leão seguia liderando até o momento em que ele parou nos boxes. Na saída, o seu câmbio quebrou e ele ficou ali mesmo, no pit lane. Nigel Mansell estava fora. Com isso, dobradinha brasileira no momento. Nelson Piquet na liderança e Roberto Pulpo Moreno em segundo. Mas a briga pela P3 seria entre Ricardo Patrese e a surpresa da casa, Aguri Suzuki de Lola. Ele, fazendo uma grande corrida, estava na quarta posição após muitas ultrapassagens. Até que Ricardo Patrese para na volta 37. E assim Aguri Suzuki entrava em posição de pódio. O autódromo de Suzuka ia à loucura. Enquanto Nelson Piquet, se aproveitando do caos na curva 1, vencia o GP do Japão. A sua primeira vitória desde 87. E em segundo chegava Roberto Pulpo Moreno, na estreia pela Benetton com uma dobradinha brasileira. E para coroar com chave de ouro, Aguri Suzuki cruzava em terceiro. O primeiro japonês a ir para um pódio na Fórmula 1 e dentro de casa. Um pódio histórico, com a última dobradinha brasileira até hoje e o primeiro piloto do Japão no top 3 de Lola. E é claro, fora disso, Ayrton Senna era bicampeão mundial. Festa brasileira no pódio, festa brasileira na garagem. Enfim, uma madrugada histórica. Prost reclamou, obviamente, dizendo que Senna escolheu o caminho mais fácil e que era um homem sem valores, antidesportivo e que esse ato foi nojento. Já Senna disse que dedicava esse título para todos que lutaram contra ele em 89. Enfim, o campeonato terminava. Críticas a essa manobra foram feitas. O título estava com Senna e essa rivalidade chegou em um dos seus pontos mais marcantes. Com o campeonato já decidido, ambos na real, tanto de pilotos quanto de construtores, a Fórmula 1 chegou para sua corrida final da temporada, o GP da Austrália, a corrida 500 da história da categoria. Em Adelaide, Prost protestava, indignado com o que aconteceu em Suzuka, e nem compareceu para a foto dos campeões mundiais daquele final de semana. E foi lá que Ayrton Senna falou aquela frase numa entrevista com Jack Stewart. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Com o tempo de sexta, Senna cravou a pole na saideira da temporada, com Berger em segundo, primeira fila da McLaren. Mansell foi terceiro, Prost o quarto e Olin Piquet na sétima posição. Ayrton Senna largou bem enquanto Berger segurava a P2 no sufoco. Porém, essa segunda posição não duraria muito tempo, pois ele sem querer desligou o carro, parando por alguns segundos, perdendo a posição. E Nelson Piquet começava o seu show. Ele passou Prost na volta 3 em grande manobra, passou Berger na volta 9. Ayrton Senna liderava, Mansell tentava ameaçar, só que o bicho ia pegar mesmo na segunda metade de corrida. Nigel Mansell na volta 46, já com Piquet na cola, errou sozinho e perdeu a segunda posição. Assim o Leão aproveitou para parar nos boxes e colocar pneus novos. Ele viria com tudo. Berger também errava e assim Prost ganhou uma posição no pódio de graça. Até que veio o momento mais chocante da prova. Ayrton Senna, logo após quebrar o câmbio, passou reto no terceiro setor e bateu. Senna estava fora da corrida. Com isso, Nelson Piquet liderava rumo à sua segunda vitória com a Benetton. Porém, estava chegando um tal de Nigel Mansell. O inglês já tinha passado Berger. Na volta 73, ultrapassou o companheiro Alain Prost. Restavam 5 voltas para Mansell atacar o antigo companheiro Piquet, que chegou até a errar e tudo ficou para a última volta. No hairpin, a chance final. Mansell mergulhou, mas tomou uma senhora fechada de porta. E assim, Nelson Piquet venceu a última corrida de 1990, sua segunda na temporada. Mansell, em sua despedida pela Ferrari com destino para a Williams, chegou em segundo. E Alain Prost completou o pódio em Adelaide. Uma grande corrida para fechar bem a temporada e coroar a corrida 500 da Fórmula 1. E assim estava finalizada a temporada de 1990. Um ano para fechar com chave de ouro toda essa rivalidade épica entre Ayrton Senna e Alain Prost, que começou tranquila em 88, entrou em ebulição em 89 e fechou com tons dramáticos em 90. O campeão foi Ayrton Senna de forma bem polêmica, onde o vice, é claro, foi Alain Prost. Nelson Piquet, em grande reta final de Benetton, foi o terceiro no campeonato, à frente de Berger e Mansell, que tinham McLaren e Ferrari em mãos. Butsen
Sen, Patrese e Carl Williams foram sexto e sétimo. Nannini, que infelizmente não completou a temporada, foi o oitavo. A Sensação Gialesi foi o nono. E Ivan Capelli fechava o top 10, empatado com Roberto Pupo Moreno. Aquele GP do Japão gerou consequências, onde a FIA mudou para 1991 o sistema de pontos. O vencedor receberia 10 pontos e os descartes tiveram seu fim. Ayrton Senna em 1991 conquistaria seu tricampeonato, enquanto Alain Prost saiu de forma conturbada da Ferrari. O retorno do francês foi em 1993, onde Carl Williams conquistou o tão sonhado tetracampeonato. E a grande cena foi no GP da Austrália em Adelaide, onde Ayrton Senna e Alain Prost fizeram as pazes em um momento lindo no pódio, e o fim de uma rivalidade tão bélica entre eles. E está aí, gente, fim da trilogia Senna vs Prost. Fim do documentário sobre 88, 89 e 90. E esse documentário deu um trabalho gigantesco, bem mais trabalhoso do que eu imaginava, assim, bem mais. Foi bem complicado de fazer, demorou meses e meses e meses e meses. Mas se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei. E o mais importante, compartilhe para pessoas que você saiba que gostam de Fórmula 1, do Senna e por aí vai. Espalhe esse vídeo com a galera. Muito importante. Parte 1 feita, parte 2 feita e parte 3 feita. Muito obrigado a quem assistiu até aqui, seja desde a parte 1 ou somente a parte 3 mesmo. Fico feliz mesmo, é algo bem gratificante dar o tamanho dessa produção. Uma rivalidade tão grande merecia toda essa história sendo contada. Mas valeu, e de coração, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, gente. Falou.